nessa sequência dos Salmos, a qual tem o título Salmos, um caminho de bênção. E hoje nós vamos então expor aqui o Salmo de número 19, que é um salmo bastante conhecido, é um salmo a qual ao longo da história da igreja, muitos irmãos têm se debruçado sobre esse conteúdo que é simplesmente uma bênção e simplesmente maravilhoso. Então vamos lê-lo. Eu vou ler com os irmãos então o Salmo de número 19. Observe o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, tomem seus assentos por gentileza. E nessa noite, então, baseado nesse salmo, eu gostaria de trazer uma mensagem ao coração dos irmãos, às crianças, nessa noite, a qual tem por título Revelação e Redenção no Único Deus. Mas também um outro ponto que nós vamos tratar é sobre a revelação de Deus de forma especial. Quando eu falei da revelação de Deus, por exemplo, falei de um trovão, falei de uma borboleta, você olha para o sol, você olha para a lua, tudo isso envolve a criação geral, a revelação geral de Deus. Uma forma geral de Deus testemunhar a sua glória a todos os povos. Mas existe a revelação especial de Deus, e ela se dá por meio da sua lei, por meio da sua palavra, a qual nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos diante de nós revelação geral, a criação de Deus, e nós temos diante de nós revelação especial, que trata da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E ela nos apresenta, ela nos mostra o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse salmo, então, se você olhar, ele vai tratar exatamente disso, sobre a revelação de Deus, mas também, ao final, a redenção de Deus. Com a revelação especial, todos os homens, eles recebem um testemunho, um megafone gritando a eles de que existe um Criador. Deus revela os seus atributos, sua grandeza por meio da sua criação. Por meio da sua palavra, irmãos, por meio da sua santa e bendita palavra, nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós temos redenção, perdão dos nossos pecados. Então, se nós olharmos o Salmo, ele caminha dentro disso. Ele fala então dessa revelação geral e dessa revelação especial na palavra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos então tratar nessa noite, irmãos. Observe agora, falando um pouco desse salmo,
o contexto que envolve ele, e aí depois nós vamos entrar na exposição do texto, mas para nós entendermos um pouco esse salmo, né? Observe, irmão, que o Salmo 19, visto que é um salmo de Davi, você tem logo o título em cima, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Algumas Bíblias, dependendo a edição, dependendo quem fez a edição da Bíblia, você vai ter daí um título acima, um título em negrito, né, que vai dizer algo como a excelência da criação e da palavra de Deus. Talvez você tenha um outro título, mas o título, originalmente em hebraico, envolve esse ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então nós sabemos que é um salmo de Davi. Davi, irmãos, viveu mais ou menos no ano 1000 a.C., ou seja, esse salmo tem aproximadamente 3.000 anos. Fazem 3.000 anos que esse salmo foi escrito, e aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, Pomerode, nós estamos então falando desse salmo nessa noite, irmãos. Nós estamos sendo edificados nesse salmo nessa noite, e nós vamos desfrutar das grandezas de Deus nessa noite, a partir desse salmo que foi escrito há 3.000 anos atrás. E esse salmo, ele vai apontar, irmãos, verdades importantes para nós, dentre as que eu já falei, mas nós podemos olhar e observar algumas coisas que quando Davi escreve, ele está dentro de um contexto de pessoas na época, irmãos, que tinham prazer em adorar o sol, tinham prazer em adorar a lua, tinham prazer em adorar as coisas criadas. Mas o Davi vai mostrar, na verdade, que nós não adoramos essas coisas. Essas coisas foram criadas pelo Deus ao qual nós adoramos. Essas coisas foram criadas para testemunhar a glória de Deus. Mas quando Davi escreve, ele está dentro de um contexto em que era comum a adoração aos astros, às estrelas, ao sol, à lua. Isso não é diferente hoje, irmãos. Isso não é diferente hoje. As pessoas adoram as coisas feitas por Deus. Por exemplo, há um festival na Índia, há um festival muito comum, e o nome desse festival é Kumbh Mela. Por sinal, é o encontro religioso onde mais pessoas do mundo inteiro participam. Você sabe que a Índia tem superpopulação, e então esse festival Kumbh Mela é onde mais pessoas do mundo inteiro participam, irmão. Mas você sabe o que elas vão fazer lá, irmãos? Elas vão adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus que se revelou aqui, que o Salmo mostra para nós. Elas não vão fazer isso. Elas vão lá, irmãos, adorar o rio Ganges. Elas vão lá oferecer seus sacrifícios àquele rio, numa ideia de que aquele rio seja sagrado. E elas serão então purificadas. Observe, irmãos, assim como Davi tantos anos atrás, os homens ainda hoje, eles adoram as coisas criadas, mas têm dificuldade em se dobrar diante do Deus Criador de todas as coisas. Note que essa é a realidade, foi a realidade de Davi, é a nossa realidade hoje também. Por isso esse salmo é importante para nós colocarmos essas coisas no seu devido lugar. Quem merece adoração? O Deus que se revela, o Deus que é redentor. É Ele quem merece adoração. E, irmãos, outra coisa que esse salmo ele também é importante para nós, crianças, eu não estou ainda tratando dos pontos do seu sermão, tá, criança? Eu estou introduzindo para nós vermos como o Salmo 19 é importante. E outra coisa que ele é importante para nós, irmãos, é diante do ambiente que a gente vive hoje, você sabe que seus filhos, você sabe que se você tem um sobrinho, ele está aprendendo nos ambientes educacionais, talvez não todos, graças a Deus por isso, mas em muitos ambientes, ele está aprendendo que as coisas vieram do caos. As coisas surgiram do nada, sem um Criador por trás delas, sem um Criador que as trouxe à existência. Você sabe que nossas crianças, graças a Deus, não é o caso, porque você ensina seus filhos, nós ensinamos nossos filhos, mas você sabe que por este mundo afora, as crianças estão aprendendo que essas coisas que você vê tão lindas e maravilhosas, elas vieram por acaso. Elas existiram a partir da explosão de pequenas partículas, e tudo assim se fez. Por isso o Salmo 19 é importante, porque nos lembra quem criou todas as coisas. Para você, criança, é muito importante.
Para você que é uma criança de 6, 7, 8, 10 anos, 12, é muito importante o Salmo 19. Lembre do Salmo 19, criança. É o Salmo que mostra quem é o seu Criador. É um Salmo que vai de encontro à mentalidade dos nossos dias, não é verdade? E esse Salmo, irmãos, mostra que aquele que não adora o Deus Criador de todas as coisas, ele vai buscar orientação em alguma outra coisa, irmão. Visto que ele não adora ao Deus verdadeiro, ele vai buscar preencher isso com outro tipo de divindade que ele vai criar. E então se busca em astrologia, se busca em horóscopos, se busca numa série de coisas. Essa a realidade, é esse o cenário, irmão. Mas o cristão olha para esse Salmo 19, irmão, e ele se alegra. Esse Salmo 19 nos mostra a revelação e nos mostra a redenção, irmão. Para nós isso é motivo de alegria imensa. Deve ser motivo de alegria para você, criança, também. O cristão, irmão, ele contempla o sol, ele contempla a lua, ele contempla as estrelas, ele contempla uma linda cachoeira, ele contempla as flores, ele contempla as coisas criadas, mas ele não adora as coisas criadas. Ele não serve essas coisas. Ele, na verdade, se usa dessas coisas, se utiliza dessas coisas para dar glórias ao Criador de todas essas coisas. Percebe que o cristão olha para essa realidade da forma correta, da forma adequada. Para nós cristãos, esse salmo é maravilhoso, porque nós reconhecemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o Deus triuno, está presente na criação de todas as coisas. Então esse salmo é maravilhoso. E esse Deus Criador maravilhoso, que criou tudo isso que nós vemos e nos alegramos, nós podemos chamar de Pai. O apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 8, 15, ele vai dizer, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual vocês clamam, Abba, Pai, meu querido Pai. Então nós olhamos para o Criador e nós podemos ver toda essa graça, toda essa beleza, temos prazer de adorá-lo. Nós achamos lindo, por exemplo, você vê um passarinho, você vê um beija-flor, você vê, depende da flor que você vê, coisa mais incrível, você vê os animais, é uma coisa impressionante mesmo. Só que você não se dobra a nenhum deles. Você vê um rio, aqueles riozinhos bonitos que você vê em filme assim, no meio dos pastos, em nenhum momento você vai se lavar nele, supondo que você vai ser purificado por ele. Imediatamente, fisicamente, de verdade, você não será purificado, porque aquilo é apenas água que corre. Aquilo é beleza, criação de Deus, mas você não se dobra aquilo, você não se dirige àquilo, você se dirige ao Deus vivo e verdadeiro que criou essas coisas. Então o Salmo é importante por isso. E nessa noite, esse Salmo ele vai nos mostrar, então, três grandes verdades que são tiradas do próprio Salmo, irmão. Ele se divide em 3 partes. No versículo 1 ao versículo 6, os céus anunciam a glória de Deus. Crianças, fiquem atentas que eu vou orientando vocês, tá? Daqui a pouco vocês vão receber assim, algumas orientações e dicas em relação ao sermão de vocês, tá? Mas a primeira divisão, do 1 ao 6, os céus anunciam a glória de Deus, ou os céus continuam a anunciar a glória de Deus. Isso é a revelação geral. Do 7 ao 11, irmãos, nós já veremos que as recompensas para aquele que ama a lei de Deus. A revelação especial daí, a lei de Deus, revelação especial. E por último, no 12 ao 4, nós veremos sobre o perdão dos pecados para os que creem no Redentor. Então esse salmo se divide em 3 partes, do 1 ao 6, do 7 ao 11 e do 12 ao 14. E aí nós vamos então agora entrar e caminhar por esse salmo, meus irmãos, e vamos aprender com esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. A primeira coisa então, do 1 ao 6, e eu vou observando aqui por partes, tá? Estamos agora na parte do 1 ao 6, a qual vai falar para nós sobre os céus. Observem, crianças, a primeira parte, a primeira lição, os céus continuam a anunciar a glória de Deus. Do 1 ao 6, crianças, os céus
continuam a anunciar a glória de Deus. Agora vamos observar, irmãos, vamos ser alimentados então desta palavra. O versículo de número 1, observe, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Observe, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Depende a Bíblia que você tem, no sentido de versão de estudo ou tradução, depende como a linha ficou distribuída, tem algo importante para você observar já nesse primeiro versículo. Esse primeiro versículo, se você olhar atentamente, irmão, ele acontece um negócio, uma estrutura, que os estudiosos da Bíblia, os nossos irmãos, os teólogos, eles vão chamar de quiasmo, que vem de uma letra na língua grega que é ki. E o ki, o símbolo dele é praticamente um X, e é a ideia de pontas que se encontram no meio. Por isso a ideia de quiasmo. Essa letra ki, ela é quase um X, e aí no centro, né, dá esse encontro. Então, os nossos irmãos teólogos, eles vão chamar isso aqui, o versículo 1, e vou mostrar para os irmãos, de um quiasmo. E olhe como isso aqui produz em nós, assim, uma contemplação, uma alegria, ao entender como o autor inspirado por Deus, que foi Davi, se utilizou para registrar a grandeza de que os céus estão falando e testemunhando de Deus. Observe que, se você olhar, e você tivesse aqui, imagine algo assim, você vai colocar na parte de cima, os céus, aí aqui, o firmamento. Os céus proclamam, o firmamento anuncia, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você tem, ao mesmo tempo, céu, firmamento. Proclama, anuncia a glória de Deus, as obras das suas mãos. Perceba que é essa estrutura do versículo de número 1. Porque o salmista, irmãos, ele está querendo justamente mostrar no centro a glória de Deus manifesta pelas obras das suas mãos. Então, tudo o que a boa mão de Deus faz é uma proclamação, é uma pregação da grandeza de Deus. Tudo o que a boa mão de Deus produziu testemunha o poder e a grandeza de Deus. Olha como é lindo olhar para esse versículo 1. Irmãos, os céus, né? Você certamente acha lindo os céus. Você certamente, numa noite estrelada, você olha para fora e você vê que coisa mais linda quando, por exemplo, a lua, né? A lua está ali brilhante. É algo maravilhoso. Durante o dia, aquele céu lindo, azul, ou depende do lugar, a cidade onde você está, às vezes tem aquelas nuvenzinhas bem branquinhas, tipo algodão. É algo lindo, mas saiba que aquilo não está ali por acaso. Quem sustenta e mantém aquilo é um Deus maravilhoso que está dizendo largamente ao mundo todo: eu sou o Criador e fiz isso com as minhas mãos. E nós nos alegramos, porque esse Criador, por meio de Cristo Jesus, é nosso Pai, é nosso Salvador. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Então, no primeiro versículo, e tratando desse ponto, os céus, eles continuam a anunciar a glória de Deus. E aí, isso é revelação geral, na criação, nas coisas criadas. Todos podem ver, todos têm o testemunho de que Deus é o Criador de todas as coisas. Dos versículos 2 a 6, nós vimos o 1, agora do 2 ao 6, que é a outra parte dessa primeira parte, que é do 1 ao 6. Nós vimos o versículo 1, agora do 2 ao 6. Nós temos, o Davi vai usar algumas palavras, e ele vai mostrar como esse testemunho, mesmo sem voz, mesmo sem uma palavra, como esse testemunho vai pelo mundo inteiro. Como essa pregação que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, como isso, irmão, atravessa o mundo inteiro. Observe no 2, ele diz: um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Se você pegar e olhar bem, né, ele vai, se você separar um dia, outro dia, no meio, discurso. Se você separar
uma noite, a outra noite, no meio, revela conhecimento. Você tem o dia, discurso. Você tem a noite, revelação de conhecimento. Ou seja, por meio do andamento de dia após dia, essa ordem perfeita que nós temos, irmãos, tudo muito bem ajustado. Dia após dia, noite após noite, tudo isso está mostrando a boa mão de Deus. Você não precisa ir deitar hoje à noite, por exemplo, escute bem, você criança também escute bem isso. Você não precisa deitar hoje à noite, pode ver, você não faz isso. Você não vai deitar hoje à noite preocupado se a terra, o sol, se tudo vai estar girando direitinho. Você não deita à noite e se preocupa com isso. Meu Deus, eu espero que toda a rota ali aconteça direitinho, tudo como ela tem que já... Eu estou preocupado com isso, tá? Não sei o que eu vou fazer, olha. Amanhã você chega no trabalho, aquela cara de triste. O que aconteceu contigo? Eu estou preocupado. Será que a terra vai dar certinho ali, todo o seu giro que ela precisa dar? Tu já parou para pensar nisso? Eu estou preocupado com isso. Você não se preocupa com isso. Por que você não se preocupa com isso? Por que você não precisa se preocupar com isso, irmão? Sabe por quê, irmãos? Porque não é nós, não somos nós que controlamos isso. Mas o nosso Deus, sim, Ele controla tudo isso. Dia após dia, noite após noite, você pode deitar e saber que Deus está controlando isso, de modo que você não vai aplicar suas forças, você não vai aplicar sua energia em se preocupar com isso, porque Deus providencia a ordem de tudo isso. Você se preocupa, você aplica energia com coisas normais da sua vida, mas você sabe que o Senhor está controlando e você terá um dia amanhã. E virá no horário certo, para e pense. Fechará o dia amanhã no horário certo. Você não pode mexer numa vírgula disso. Veja, nós somos pequenininhos, né? E Deus é tão maravilhoso e imenso. E o versículo 2 mostra para nós, os dias estão discursando a grandeza de Deus. As noites estão revelando todo o conhecimento da obra de Deus. E aí no versículo 3, ele vai dizer, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum, é verdade. Eles não falam. Você não olha para o sol e bate um papo com o sol, né? Exceto, né? Você não olha para a lua, né? Vou jogar uma pedra em ti, lua. Até alguns pode ser, né? Jogar pedra na lua, né? Mas você não fala, isso não tem voz. Mas entenda, irmão, isso está gritando bem alto. Está gritando bem alto para que nós olhemos para cima e vejamos a boa mão do Criador. Nós sabemos disso, mas é bom que o Salmo nos lembra disso. E ele diz, não tem linguagem, não tem palavras, e deles não se ouve som nenhum. Aí vem o 4. No entanto, e aqui quem gosta da língua portuguesa, no entanto, conjunção adversativa. Note, no entanto, ou seja, não há linguagem, não há palavra, não há voz. No entanto, ou seja, ao contrário disso agora, por toda a terra, seria a ideia assim, mesmo que você não ouça a voz, não ouça a palavra, mesmo assim, olha só o 4, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Olha, irmão, que coisa incrível. Não há linguagem nisso tudo, não há palavra, não tem som no sentido de algo organizado verbalmente, não tem, meus irmãos. Mas por meio de toda essa ordem, por meio da criação, por meio dos céus, por meio da ordem de dia e noite, tudo isso, em todos os lugares do mundo, está dizendo ao homem, olhe para o seu Criador, volte-se para o seu Criador. Essa é a revelação geral. Não vai salvar o homem, mas vai mostrar para o homem que existe um Criador. Vai testemunhar para o homem que existe um Deus fiel e verdadeiro, poderosíssimo, que sustenta tudo isso nas suas mãos. Note bem, essa revelação de céus, lua, sol, a criação, irmãos, mais uma vez, crianças, é importante isso. Isso não tem poder para salvar, mas tem poder para testemunhar, tem poder para afirmar. Tem poder, irmãos, para mostrar para o homem, existe um Deus Criador e você deveria se voltar para Ele. Mas para que o homem possa daí avançar e fazer essa outra parte de se voltar,
é preciso a revelação especial, da qual nós veremos daqui a pouco. Mas nesse primeiro momento, irmãos, do 1 ao 6, nós estamos vendo então sobre os céus, eles continuam a falar da glória de Deus. E aqui no 4 que eu mostrei, veja, sem linguagem, sem palavras, o testemunho de Deus, sobre Deus está espalhado aos 4 cantos da terra. Olhe o finalzinho do 4, o 5 e o 6. Aí pôs uma tenda para o sol, e agora ele vai falar, vai usar assim o sol como exemplo do esplendor. Observe, o 5, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. É interessante, irmão. Note que o nosso irmão, o Davi, né? Ele está falando então dessa grandiosidade do sol, do esplendor do sol, né? Mas o Davi e nós também conhecemos aquele que criou o sol. E se o sol já é algo esplendoroso, que você não consegue olhar para ele, por exemplo, no calor do meio-dia, ou às 2 horas da tarde, num verão ardente, você não consegue olhar para ele. Se ele já é esplendoroso assim, e é algo criado, você imagine aquele que criou o sol. Você imagine aquele que sustenta o sol. Você imagine aquele que deu vida, deu forma a tudo isso. Se o sol é assim esplendoroso, e o Davi vai dizer, né, atravessa de um lado ao outro, claro, essa linguagem popular, né, o nascer do sol e o pôr do sol, você sabe, cientificamente não é essa a linguagem, mas é a linguagem do autor, que é a linguagem comum para se referir a esse fenômeno. Então ele nasce e ele se põe. Veja, ninguém pode parar isso, irmão. Ninguém pode intervir nisso. E nós sabemos que isso, irmão, todo dia, dia após dia, isso está dizendo que existe um Deus maravilhoso, um Deus grandioso e poderoso. Então, irmãos, uma breve aplicação aqui do 1 ao 6 para nós, do 1 ao 6, onde estamos falando aí sobre os céus continuam a proclamar a grandiosidade, a glória de Deus, aplicando aqui para nós cristãos, nos aproveitando desse texto, né? Então, o versículo 1 ao 6, essa revelação geral de Deus, que testemunha a Deus, né? Ela é como se fosse, irmão, um púlpito. Eu estou aqui me dirigindo a vocês. Eu estou um pouquinho mais elevado, o que torna mais fácil para que vocês me ouçam e me vejam. Ou seja, mantenham o olhar para o que eu estou dizendo. Isso é um púlpito, né? Para isso que serve. Você sabe, então, a criação é como se fosse um púlpito que Deus usa para falar ao homem, para se revelar de alguma forma ao homem, para mostrar a sua grandeza. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o homem, ele está, por isso só por essa revelação geral na criação, o homem está indesculpável diante de Deus. Ou seja, ele não tem desculpa diante de Deus, porque já é suficiente para mostrar, existe um Criador poderoso. Existe um Criador que sustenta tudo isso. Então a revelação geral já é suficiente para isso. Mas ela não salva, ela mostra o Criador. E avançando agora, irmãos, seguindo adiante na nossa exposição no texto, vamos à parte 2, a primeira do 1 ao 6. Os céus continuam a proclamar a glória de Deus. Agora, em segundo lugar, do 7 ao 11, nós vamos entrar agora na revelação chamada especial. Veja, essa é uma linguagem dos teólogos, dos irmãos ao longo da história da igreja. É essa a linguagem, não é a linguagem que está ali no texto, mas é a linguagem que nossos irmãos estudiosos colocam para facilitar o entendimento disso. É algo muito bom, facilita. Então, revelação geral do 1 ao 6. Agora, do 7 ao 11, revelação especial. E nós vamos chamar isso, atenção crianças, você vai anotar ali agora a segunda lição, é do 7 ao 11, as recompensas para aquele que ama a lei de Deus. As recompensas para aquele que ama a lei de Deus. E a lei de Deus é a revelação especial. Por meio dela, nós conhecemos nosso Salvador Jesus. A lei de Deus é a revelação especial do Senhor.
Mas você que está anotando, você criança, você irmão, é as recompensas para aquele que ama a lei de Deus. Observe agora um detalhe, irmão. Quando você entra no versículo 7, observe que agora vai mudar o nome que está sendo usado para se dirigir a Deus. Note que lá no versículo 1, você tinha Deus, que é um termo geral, dentro da língua hebraica, Elohim, um termo geral. Agora, quando chega o versículo 7, ou estrofe 7, você tem Senhor, e deve estar na sua Bíblia Senhor em caixa alta, acredito. Senhor em caixa alta, que é Yahvé, ou Jeová. Quando você tem isso, você está falando agora o Deus da aliança, é essa a ideia. É isso que está se transmitindo, o eu sou, o Deus da aliança, o Deus que tirou o povo da escravidão, que tem uma aliança com ele, e que tem uma aliança perpétua por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lei agora vai entrar, a lei, a palavra de Deus, a lei do Senhor. Agora você vai na sequência, você vai ver Senhor, 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 porque é o Deus da aliança, que fala com o seu povo por meio da sua palavra. E aí é o que nós vamos ver agora do 7 ao 11. Então, por isso, irmão, revelação especial, palavra de Deus, a qual nós conhecemos a lei de Deus e conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo. Observe também que a palavra de Deus agora, ela vai receber alguns nomes. Você vai reparando conforme eu vou lendo, você vai ver que o que nós chamamos de palavra de Deus, o salmista, ele vai se dirigir à palavra de Deus por meio de diversos nomes. Observe isso na sequência. Então você tem agora, Deus agora é chamado de Senhor, e a palavra de Deus agora ela é chamada também de algumas formas diferentes, como nós podemos observar na sequência. A primeira coisa, irmão, a lei, ela é perfeita e restaura a alma. O versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando o salmista se refere à lei, a palavra, a ideia de lei, dentro desse contexto, é instrução. Instrução. Então, a instrução do Senhor é perfeita e restaura a alma. A instrução do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, nós devemos lembrar que é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus quem nos alimenta. Quando nós estamos em desespero, quando nós estamos aflitos, quando nós muitas vezes estamos andando, trabalhando, você está às vezes no seu trabalho pensando em muitas coisas, muitas situações que você tem para resolver, problemas talvez na família, talvez irmãos que estão doentes, enfermos, problemas graves. Você lembra da instrução do Senhor, porque é ela que restaura a alma, é ela que traz alegria para o coração, é ela que traz vida, é ela que nutre você. O salmista diz, a lei do Senhor, ou a instrução do Senhor, é ela quem traz restauração para a alma. E ele diz na sequência, ele chamou lei do Senhor, agora ele vai falar o testemunho do Senhor. Note que é Senhor em caixa alta, ele falou lei do Senhor. Agora ele fala, no 7 ainda, ele fala o testemunho do Senhor, do mesmo Senhor, observe. Só que agora ele chama de testemunho. E a ideia de testemunho é o que Deus falou, testemunhou, o que Deus falou. O testemunho do Senhor é fiel. E ele diz, dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor, ele é fiel. E esse testemunho ele é tão maravilhoso que as pessoas mais simples recebem sabedoria da parte do Senhor. Observe, irmão, a beleza e a grandiosidade disso, né? Porque você tem, por exemplo, na palavra de Deus, homens muito simples, como o apóstolo Pedro. Você tem o apóstolo Paulo, que é um homem mais erudito. E você tem Pedro, que é um homem um pouco mais simples. Mas por meio da palavra do Senhor, que aqui, nesse momento, no final do 7, é chamado de testemunho do Senhor, que é o que Deus falou, né? Isso é fiel, diz o salmista. Por meio desse testemunho, pessoas simples recebem sabedoria. Você tem na história cristã, no século XVII, um irmão nosso chamado John Bunyan. John Bunyan, em sua profissão, ele era latoeiro.
E John Bunyan é o autor de um livro que atravessou os últimos séculos, chama-se O Peregrino. O Peregrino. É um livro que certamente alguns irmãos já leram, outros provavelmente irão ler na sua vida ainda. Foi escrito por um homem muito simples. Mas quando você lê O Peregrino, você vê ali que o autor de O Peregrino, que é John Bunyan, tinha muita sabedoria da parte de Deus. Note que o testemunho do Senhor, ele é fiel, ele dá sabedoria a pessoas simples. Você tem um grande missionário na história da igreja, século XVIII, aproximadamente século XVIII, talvez para XIX, mas século XVIII, chama-se William Carey, ou William Carey. Ele foi missionário lá na Índia, meus irmãos. Um homem de Deus. Só que William Carey era um auxiliar de sapateiro. Auxiliar de sapateiro. Mas este auxiliar de sapateiro foi um grande instrumento nas mãos de Deus, o qual o Senhor deu muita sabedoria. E fez um trabalho, irmãos, maravilhoso na Índia. Aliás, foi um homem que traduziu a Bíblia para diversas línguas da Índia. Algo que é extremamente difícil. Se alguém já teve contato com tradução bíblica, sabe o quanto isso é difícil e trabalhoso. Você administrar, conhecer a gramática de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra língua, isso é muito difícil. William Carey foi um missionário, mas também traduziu a Bíblia para diversas línguas na Índia. Era um homem que observava também muito as plantas. Um homem de uma capacidade muito grande, mas foi um auxiliar de sapateiro. Mas o que acontece, irmão? O testemunho do Senhor, diz o salmista, ele é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Ele dá sabedoria ao humilde de coração. E assim, irmãos, talvez aqui, todos nós aqui somos pessoas simples, na verdade. Não tem entre nós nenhum erudito. Não tem ninguém assim, uma coisa astronômica. Todos nós aqui, nós somos simples. Mas note, se você olhar, você conversa com o seu irmão, você vai, de repente, almoçar na casa dele, você começa a conversar, você vê a sabedoria de Deus nas palavras do irmão. Você vê que o Senhor enriqueceu o irmão, a irmã com sabedoria. De onde vem isso, irmão? Isso vem da lei do Senhor, porque é garantido pelo Senhor que esse testemunho, ele dá sabedoria a gente simples e humilde. E graças a Deus por isso. Agora, lembre-se, o erudito também recebe sabedoria da parte de Deus. O apóstolo Paulo que o diga. O evangelista Lucas que o diga. Homens eruditos de grande capacidade. Mas aqui, nesse momento, ele está se referindo ao simples. Ele recebe sabedoria da parte de Deus. Porque o testemunho de Deus é fiel, irmãos. Então nos alegremos, porque nós temos sabedoria para lidar com a vida, para educar nossos filhos, para fazer negócios, para desenvolver um bom trabalho, para ir bem no estudo, ir bem numa faculdade, ir bem num curso, vender, comprar. Nós temos sabedoria, e isso vem da onde? Vem da lei do Senhor, vem do testemunho do Senhor, da palavra de Deus. Então, por isso, essa segunda parte, que é do 7 ao 11, agora estamos no 7, Essa segunda parte está falando sobre as recompensas, então, para aqueles que amam a lei de Deus. A primeira é a restauração da alma, por meio da lei de Deus. A segunda recompensa que acabamos de ver agora, é receber sabedoria diante do testemunho da lei de Deus. E adiante no versículo 8, ele vai dizer: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E a ideia aqui de preceitos, irmãos, preceito é a ideia de legislação, de lei. É algo estabelecido. E aí ele diz, os preceitos do Senhor, obviamente, se tem a ver com legislação, eles são retos. Eles são corretos, eles são justos. Eles não são, irmãos, eles não são enviesados. Eles não são tortuosos. Coisa que em nosso mundo afora hoje é tão complicado. Mas ele diz para nós, os preceitos de Deus, do Senhor, note caixa alta, o Senhor da aliança, do nosso Deus, esses preceitos são retos, eles trazem alegria para o nosso coração, irmão. É interessante nós olharmos que no Salmo 119, versículo 16, o salmista ele vai chamar isso tudo de que ele encontra delícias. É algo como se fosse delicioso para ele os preceitos de Deus.
é algo prazeroso. E por isso ele diz, isso alegra o coração, irmão, alegra o coração. Essa nossa fonte que ordena a nossa vida, que nos orienta para um caminho reto, ela não vem de nós, não vem de algum tipo de ideologia que nós aplicamos à nossa vida. Isso tudo vem, na verdade, da palavra do Senhor, que aqui nesse momento ele está chamando de preceito. E isso traz alegria para o nosso coração. E na sequência ele vai usar o termo ainda no 8, mandamento. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina os olhos. E a ideia aqui de mandamento é o que deve ser feito. É por isso, quando um pai ou uma mãe manda um filho fazer alguma coisa, a linguagem é bem direta e simples. Está dizendo para esse filho, para essa filha, você deve fazer o que eu estou mandando. Isso é um mandamento. É uma ordem, deve ser feito. Então o salmista diz, o mandamento do Senhor é puro, é santo. E ele vai fazer o quê? Qual é a recompensa que nós recebemos? Ele ilumina os nossos olhos. Por isso, Salmo 119, estrofe 105, o salmista pode fazer aquela linda declaração que os irmãos conhecem. Ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, é algo que orienta, que ilumina. Por isso ele diz no final do 8, esse mandamento ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Muitos irmãos por esse mundo afora estão na cegueira espiritual. Você sabe? Basta você hoje à noite eu chegar em casa, após tomar um café com a sua família, você de repente vai dar uma olhadinha nas coisas como é que estão aí para estar informado para enfrentar a semana. Ao abrir o YouTube, você vai se deparar com um monte de pessoas que estão cegas espiritualmente. Mas essa é a realidade. Por quê? Porque essa revelação especial de Deus, por meio da palavra, ainda não chegou no coração delas, mas poderá chegar. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é poderoso. Essa verdade, essa revelação especial, ela pode entrar no coração de todos os homens. O Senhor pode então se dirigir a eles, e eles podem então agora terem os olhos iluminados, os olhos abertos. É isso que acontece, irmão. Então ele garante para nós, o mandamento do Senhor ilumina os olhos. Então nós temos restauração da alma, sabedoria, nós temos alegria no coração, iluminação para os olhos. Tudo isso são recompensas que vêm da lei do Senhor, a revelação especial de Deus para nós. E ainda, avançando um pouquinho mais, no 9 ele vai dizer, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor, né? Nos conserva nele. Observe numa outra tradução esse versículo, uma tradução um pouco com palavras um pouquinho mais fáceis de entender. Esse versículo de número 9, no começo, ele estaria dizendo algo como assim, ó, a obediência a Deus nos conserva puros, é a garantia de vida eterna. As opiniões do Senhor sobre a vida são verdadeiras e justas, todas elas. Ele diz no começo, a obediência a Deus nos conserva puros. O salmista diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Por isso, irmão, Provérbios 9:10, ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o mundo não tem sabedoria. O mundo pode ter boa inteligência, o mundo pode ter um QI elevado, o mundo pode ter assim um bom currículo, mas o mundo não tem sabedoria. Por quê, irmão? Porque falta o temor ao Senhor. Por isso essa sabedoria tem aquele que guarda a revelação especial de Deus, a lei de Deus, a qual nos mostra o Deus verdadeiro e também aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele então que teme ao Senhor, esse então ele pode realmente, irmão, ter sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí o salmista ainda no 9, ele diz no final assim, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos, agora ele vai falar, né? Os juízos é a ideia de o que é certo. É essa a ideia. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Sim? Não poderia jamais ser ao contrário. O que Deus estabelece é o certo. O que Deus não estabelece está errado.
O nosso cenário, irmão, né? Ele é movido, pare e pense um pouco, o nosso cenário ele é movido a ideologias. O cenário que a gente vive hoje, mundo afora, e você hoje está aí na palma da sua mão, você tem acesso ao mundo inteiro. Então você sabe o que está acontecendo em Pomerode e você sabe o que está acontecendo lá na Nova Zelândia, na Indonésia, nas Filipinas, em Singapura, no Nepal, no Sri Lanka, na Mongólia, aonde você tem acesso. E você sabe que esse mundo afora, ele é movido por ideologias. E das mais diversas ideologias, irmãos. Feminismo, nacionalismo, socialismo, pacifismo e muitos desses ismos. O mundo aí fora ele é movido a ideologias. Porque se acredita, eles então acreditam que isso é o certo, isso é o que é verdadeiro. E isso vai mover então a vida. Mas a palavra do Senhor nos chama, irmãos, a olharmos e vermos que os juízos de quem? Do Senhor é que são verdadeiros. Os juízos do Senhor, isso é o certo. E todos eles, ele diz, são justos. Isso é o certo para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida de toda a igreja e para a vida daquele que o Senhor abrir os olhos. E aí ele vai, após isso, ele vai fazer uma conclusão no 10, irmãos. Então ele mostrou que essa revelação especial de Deus, a sua palavra, traz restauração para a alma, ela traz sabedoria, ela alegra o coração, ilumina os olhos, ela nos conserva para sempre por causa do temor a Deus. E aí o que ele conclui no versículo 10? Ele diz assim, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E destilar é a ideia de escorrer, pingar, é essa a ideia. Então o salmista está fazendo uma comparação que a palavra do Senhor para ele, irmão, ela é mais doce do que o mel, ela é mais valiosa do que ouro. A lei do Senhor, a revelação especial de Deus. Irmão, se você pudesse ganhar hoje $1 milhão, ou tirariam todas as Bíblias que você tem, a palavra de Deus de você, mas você trocaria por $1 milhão. Tenho certeza que se você fosse posto diante dessa oferta, ou a palavra do Senhor, ou $1 milhão, tenho certeza que você não pensaria duas vezes. E claro, ficaria com a palavra do Senhor, estou certo disso. Você ficaria com a verdade de Deus. Por quê? O salmista diz, ela vale mais do que ouro. Ela é mais desejável do que ouro, ela é mais desejável do que o mel, escorrendo, pingando, por mais doce e saboroso que seja, a palavra do Senhor é muito mais valiosa do que tudo isso. Ela é rica, ela é poderosa, ela é doce, ela é maravilhosa, ela orienta a nossa vida. E assim, no versículo 10, ele faz essa conclusão em relação à palavra de Deus, à lei de Deus, à revelação especial de Deus. Do 1 ao 6, ele mostrou a revelação geral, que testemunha sobre Deus. Do 7 ao 11, ele mostrou para nós, irmãos, a revelação especial. Do 1 ao 6, revelação geral. Do 7 ao 11, revelação especial. E para concluir, ele vai agora do 12 ao 14. Atenção, crianças, vocês que estão anotando, e esse sermão das crianças serve para estudar durante a semana também, junto com os pais. Então, do 12 ao 14, por último, irmãos, o perdão dos pecados para aquele que crê no Redentor. O perdão dos pecados para aquele que crê no Redentor. Do 12 ao 14, o perdão dos pecados para o que crê no Redentor. Observe que ele diz, ainda no 11, né? Mas depois já vem o 12, mas o 11 ele falou, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Isso estava dentro do 7 ao 11, né? A recompensa em guardar essa maravilhosa lei do Senhor. E aí vem o 12, ele lança uma pergunta. Quem há que possa discernir as suas próprias falhas? As suas próprias faltas ou falhas ou pecados, essa é a ideia. Quem pode discernir os seus próprios pecados? Por que ele começa agora no 12? Parece que mudou assim o assunto, né? Parece que deu uma virada, que parece que ele... Puxa, parece que ele saiu bem fora. Não, irmão, não saiu. Ele está seguindo uma sequência muito séria e interessante. Ele testemunhou que esse Deus maravilhoso criou todas as coisas. Tudo que você vê, Deus é quem sustenta e continua a fazer. Depois ele veio para a palavra de Deus, que é a lei de Deus.
que é aquela que faz uma espécie de um raio-x de nós. Ela mostra toda a nossa realidade e a nossa situação. Então, se esse Deus maravilhoso, Ele cria todas as coisas e controla todas as coisas, se esse Deus maravilhoso estabeleceu a sua lei na sua palavra, então esse Deus maravilhoso, Ele sabe tudo sobre nós. Não há o que nós podemos esconder dele. Não há o que nós possamos fazer para escapar dele, tentar ocultar alguns dos nossos pecados. Perceba que agora Ele vai mostrar esse Deus, então, que é redentor, que se revela na criação, se revela na sua palavra, mas de forma maravilhosa se revela como um redentor. E a redenção a nós vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe o versículo 12, o salmista reconhece que não consegue perceber todos os seus pecados e pede perdão até pelos pecados ocultos. E ele vai falar isso na sequência já também, né? Ele diz no 12 ainda, absolve-me, me perdoa dos que são ocultos. Pecados ocultos, pecados que eu tenho lá no secreto ou pecados que talvez eu nem percebi. E ele pede perdão por isso. Irmãos, a palavra de Deus nos lembra em 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, o Filho desse Deus Criador e maravilhoso, seu sangue, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O salmista no 12 diz, me absolve, Senhor, de todos os meus pecados, até daqueles que são ocultos. A palavra de Deus em João nos responde, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Aqueles que nós estamos está claro diante de nós aquele pecado, ou até aquele que está oculto, o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. No versículo 13, ele diz, também, Senhor, da soberba guarda o teu servo, da altivez, ele diz, guarda o teu servo da altivez, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que ele falou, Senhor, perdoa os meus pecados, agora no 13, me livra da soberba. Suplica que Deus o livre da soberba e que não seja dominado por ela, irmão. Isso somente o poder de Deus para fazer. Por quê, irmão? Porque o ser humano, ele é naturalmente, por causa do pecado, por causa da depravação total do homem, o homem é inclinado à soberba. Aliás, nosso irmão do passado, um irmão que certamente muitos já ouviram falar, chama-se Agostinho. O Agostinho, ele tinha uma colocação para falar sobre esse perigo da soberba, só que ele vai usar o termo orgulho. Ele vai dizer que foi o orgulho quem transformou anjos em demônios. E essa é uma verdade. O orgulho que transformou anjos em demônios. Aqui o salmista no 13 está dizendo, Senhor, me livra da soberba. Guarda o teu servo, disso ele falou. E essa também deve ser o nosso pedido, deve ser o nosso clamor a Deus. Senhor, me livra da soberba, me livra do orgulho, me livra dos meus pecados secretos. E aí ele termina com o versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, aí ele pede, sejam agradáveis na tua presença. Ele termina, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por isso que nos dirigimos, ou melhor, tratamos esse salmo, irmão, também no aspecto da redenção, na questão que envolve a redenção. Por quê, irmãos? Porque Deus se revela na sua criação, Deus se revela na sua palavra e por meio da sua lei nós sabemos que nós somos pecadores, Paulo vai falar isso, tanto em Romanos quanto em Gálatas, nós sabemos que nós somos pecadores e agora nós somos colocados diante de uma situação que nós precisamos de um redentor. E Deus, que é extremamente bondoso, irmão, nos envia seu Filho maravilhoso para nos resgatar dos nossos pecados, para nos perdoar, para expiar os nossos pecados. E aí o salmista, irmão, ele tem essa garantia e nós devemos ter. Que as minhas palavras, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis. E olha a conclusão então, é Senhor, ele diz assim, rocha minha e redentor meu. Minha rocha e meu redentor. Minha segurança e meu salvador. Então esse salmo termina, irmão, nos mostrando a redenção nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que criou tudo, nesse Deus que nos deu sua palavra e nesse Deus que também nos salva. A sua palavra nos mostra que nós precisamos de um Salvador e Ele bondosamente envia o Salvador
nosso Senhor Jesus Cristo. E para então concluirmos, irmãos, diante desse salmo, irmãos, nós somos levados, irmãos, a nos colocarmos de joelhos e bendizer e adorar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele se mostrou a nós, se mostra todo dia por meio da sua criação, se mostra a nós por meio da sua santa palavra, que aponta para nós o nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Perceba, é um Deus perfeito. Por isso, esse sermão se chamou, Revelação e redenção no Deus verdadeiro.